Então, por favor. Bem, bom dia a todos, né? Sejam todos bem-vindos, os nossos jovens alunos, os nossos bichos, né? De uma forma carinhosa que a gente, né, chama assim vocês. Aos nossos veteranos, estou vendo vários aqui, estagiários e outros. Sejam bem-vindos, né, nessa manhã. Com muito, assim, muita felicidade, eu, Rei e Ana já trocamos algumas figurinhas aqui, e uma felicidade ímpar de estar participando hoje com vocês, né, o que a gente sempre desce lá para recebê-los no centro didático, esse ano de um outro jeito, já o segundo ano de um jeito bem esquisito, mas com um carinho especial, porque a Ana está aqui para falar um pouquinho para vocês, né, sobre essa experiência em atendimentos online. A Ana é uma colega de turma, agora eu vou falar um pouco da nossa idade, nós somos da 27ª, né, então faz muitos anos que passamos aí pela casa, eu tomei um rumo e virei docente do departamento, a Ana, outro, né, com muitas especializações e foi se fortalecendo na clínica, sobretudo na clínica em um atendimento online, né? Uma coisa que no nosso grupo de WhatsApp da 27ª, a Ana sempre colocava comentários e eu sempre muito reticente, porque eu sou mais conservadora, né, pela minha área, inclusive, eu sou lá da escolar, então eu estou dentro da escola, eu tenho que estar dentro da escola, e até esse saber da escola online, né, estou aprendendo aí junto com vocês enquanto alunos e eu enquanto docente da área. Então, assim, é com muita alegria, né, e afeto que a gente convidou a Ana para fazer essa fala, muito pensando na possibilidade de reflexões nesse cenário, que para a gente é tão adverso, apesar da tecnologia fazer parte das nossas vidas há muito tempo, né, vocês já nasceram na tecnologia. Eu sou de uma época que o departamento ganhou 4 computadores, né, Ana? Não sei se você lembra disso, e a gente se pesava para quem usava aquele computador, minha gente. Né, a gente tinha um disquete que a gente gravava, e eu fui super sortuda. No último ano, roubaram meu carro, com minha mochila dentro, com todos os disquetes, com todos os trabalhos que eu tinha que entregar no final do semestre, inclusive com o meu pano de vestido de formatura. Isso aconteceu em outubro, a nossa formatura era 12 de dezembro, e não tinha computador, não existia, né? Acho que na minha sala inteira tinha duas colegas que tinham computador, enfim. Mas os docentes foram super acolhedores, me atribuíram uma nota, eu entreguei os trabalhos lá em fevereiro, quando eu já tinha passado na residência. Então, veja, essa coisa que a Rê começou falando, né, da afetividade, do cuidado com os alunos, permanece ao longo da história aí do nosso departamento. Acho que isso é bastante importante, sobretudo para vocês que estão chegando nas dificuldades atuais. Então, assim, vejam em cada docente, né, uma possibilidade de contato muito direto e muito humano, tá? E a Rê, que é a nossa coordenadora, nossa grande mãe aí, que sempre nos acolhe. Não quero dar mais serviço para a Rê, mas vejam na Rê sempre uma possibilidade de acolhimento, que ela faz isso assim como ninguém no departamento. Bem, a Ana vai contar, então, um pouco dessa experiência dela, né, e de um projeto lindo que ela tem liderado aí pelo Brasil de acolhimento online, e tem tudo a ver com essa situação. Eu acho que para quem está chegando, talvez seja uma coisa que já faz mais parte e vai construir essa subjetividade de vocês enquanto alunos, né, com as aulas online, aí, os encontros, e para os veteranos que estão nos assistindo, que compartilharam com a gente essa mudança de perspectiva o ano passado, de passar para alguns atendimentos online em algumas frentes, seguindo orientações de conselhos, né, seja o conselho de psicologia, de ensino em psicologia, o que pode, o que não pode para o estagiário, até onde o estagiário pode ir, até onde o supervisor pode ir. Então, isso é uma construção, Ana, que o departamento tem feito junto com os alunos do ano passado para esse, né? Sofremos muito, hoje temos algumas habilidades desenvolvidas, né? Mas para chegarmos na competência, vamos ter que caminhar nesse aprendizado de uma forma muito humilde, né? Inclusive por parte de supervisores,
e de alunos, porque é uma realidade muito nova para nós do departamento. Nós tínhamos experiência em online, apenas o pessoal de organização e do trabalho, que é da Marina Greg, que estava aí, né, se apresentando, que os estágios dela já tinha alguma inserção, mas nos demais não. Então, é tudo uma coisa muito nova para todos os docentes, né? E para os veteranos que tiveram que dar a mão para a gente, vamos caminhar e tentar fazer esse caminho. Com muita esperança de que a gente possa retornar aos velhos modelos, né, essenciais para a formação em psicologia, mas muito abertos para fazer, né, esse novo aprendizado, que eu acredito que fará parte da vida de todos nós enquanto profissionais daqui para frente. Né? Então, assim, eu quebrei meus preconceitos, tive que rever, reconstruir algumas coisas, sobretudo na minha área, em psicologia escolar e atendimento à dificuldade de aprendizagem. Então, assim, acredito que a sua fala venha para trazer possibilidade de entendimento para os novos, né, para os nossos calouros aí, e também para os nossos terceiro, quarto, quinto anistas aí, de ver possibilidades. Essa mulher, assim, ela vem crescendo muito nessa área, viu, gente? Então, assim, vejam, acompanhem aí os canais e tudo mais, porque acho que são possibilidades de aprendizado, sim. Pode começar, Ana. Você quer que eu marque seu tempo? Não, não sei. Olha, eu acho que não, Lu. Se der para apresentar tudo que eu preparei, ótimo. Senão, desde já eu me coloco à disposição para um outro encontro. Tá combinado assim? Certo. Mas você pode me falar, Lu, a hora que der também. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muitíssimo, muitíssimo. Eu estou extremamente honrada com esse convite e emocionada também, né, Rê? Já demonstrei um pouquinho ali atrás, né? Porque realmente é uma emoção muito grande, é a sensação de se sentir em casa. Então, sejam super bem-vindos, os calouros, né? A essa faculdade que com certeza vai fazer a diferença na vida de vocês, né? É algo assim, que vocês vão levar para a vida. Não tem como passar pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto e não ter isso na veia, né? Eu falo que gruda na gente, né, Lu? Não tem como. Na verdade, eu preparei para vocês um material que eu dividi em algumas partes, tá? Eu não sei se alguém aqui esteve no encontro internacional que eu participei, a Lu esteve, se mais alguém esteve. Alguns poucos slides estão repetidos, porque eu considero que é muito importante, tá, Lu? Mas tem algumas novidades aí também. Então, eu vou falar primeiro de uma questão, de um panorama atual, de como está a psicologia, alguns aspectos históricos também, né, relacionados aí ao atendimento online, e depois eu vou caminhar aí para um projeto, propriamente dito, que é o Psicólogos Brasileiros Online, que é onde eu tive a experiência, um projeto que eu idealizei e eu coordeno, e finalizo ali com algumas questões ligadas à prática, algumas dicas mesmo, entendeu? Que de repente pode ajudá-los nessa prática. Então, gente, a hora que eu começar a apresentação, eu acho que some todo mundo, não é isso, Lu? Eu acho que some todo mundo, eu vou ficar conversando com você. A gente fica com uma parte da tela e uma parte das pessoas. Ah, entendi. Então tá bom, porque eu nem sequer me vejo aqui, ok? Isso. Então vamos lá. Vou abrir aqui para apresentação. Só um minuto, por favor. Opa, volta aqui. Vou entrar agora. Tela inteira. Vocês estão vendo? Estão vendo? Sim. Ok, então, tá bom. Então, vamos lá. O tema do nosso encontro hoje, o trabalho do psicólogo na modalidade remota. Se alguém precisar interromper em algum momento, também fique super à vontade, tá combinado? Então, essa sou eu, a Lu já me apresentou, né? E aqui, gente, uma foto, né, de outro dia mesmo. E aqui a nossa queridíssima Luciana, talvez alguns dos outros colegas vocês tenham encontrado por aí, né?
no campus afora. 1994, outro dia mesmo. Com relação à história da internet, eu queria dizer que o atendimento psicológico online, né, começou por conta de uma conexão boa com a internet também. A gente precisa ter essa conexão para conseguir fazer esse atendimento. Mas, vamos voltar um pouquinho aqui no tempo, algumas questões ligadas à internet. Em 1960, a ARPANET conecta Stanford a UCLA. Não vou falar todos, tá? Se vocês quiserem tirar um print dessa tela, eu acho que são dados bem bacanas, que de repente vocês podem depois dar uma aprofundada nisso. Em 1991, teve a invenção da webcam. Em 1993, o primeiro navegador. Em 2003, o iPhone introduz a internet móvel. E vamos colocar aí, em 2009, a criação do WhatsApp, o Uber e por aí afora. Vou passar rápido nisso aqui para a gente ganhar tempo em outras questões. As redes sociais, aqui também uma linha do tempo em relação às linhas sociais. 97 o Google, 2003 Skype, LinkedIn, Facebook em 2004, YouTube em 2005, vamos lá, o que entrou aqui em 2009, eu não consigo enxergar, Lu, cobriu o meu. O Instagram em 2010, Snapchat em 2011. Aqui eu não estou conseguindo enxergar. Se alguém puder falar o que apareceu. Enfim, e o Telegram em 2016, em 2017. Então, a primeira transmissão de vídeo pela web foi em Cambridge, em 1991, onde um grupo de cientistas da universidade trabalhavam no andar de cima, né? E eles tinham uma cafeteira na parte de baixo. Então, meio que por preguiça mesmo, eles acabaram desenvolvendo essa transmissão de vídeo para avaliar qual que era o nível do café e quando era o momento exato que eles deveriam descer para fazer um novo café. Com relação à internet no Brasil, a primeira conexão foi feita em 1988 no Laboratório Nacional de Computação Científica no Rio de Janeiro. Eles acessaram a internet através da BitNet com uma conexão de 9.600 bits por segundo. Para vocês fazerem uma relação, 9.600 bits por segundo é igual a 0,0012 megabytes por segundo. E eles estabeleceram uma conexão com a Universidade de Maryland. Para vocês terem uma noção, né, no dia 4/4 eu fiz um teste aqui na minha casa, no ambiente onde eu trabalho, e eu trabalho com uma conexão, a gente sempre mede o upload, de 114,57. Então, imagina quão lenta era essa conexão que eles tinham e o quanto a gente evoluiu em termos de conexão com a internet. Alguns exemplos aqui de internets mais rápidas do mundo, entra Singapura, Islândia, Hong Kong, e com relação à internet móvel, nós temos Noruega, Catar, Islândia. Aqui eu trouxe para vocês, se vocês quiserem também dar uma olhada depois mais a fundo, mas alguns exemplos de como foi que começou essas primeiras conexões, né, em atendimento online. Começou com robô, né? Em 1960 foi criado o robô Elisa no MIT. Em 1972 foi criado o Perry, que era um robô considerado um robô paranoico, né? Na verdade, é como se uma pessoa, um cliente conversasse com o robô e ele dava algumas respostas, né? Aí, em 1986, foi criado o serviço Tio Ezra, que é um serviço gratuito que era oferecido aos estudantes da Universidade Cornell, em Nova York, e foi considerado o primeiro serviço online de saúde mental. E em 1995, foi criado o primeiro serviço
pago de saúde mental, chamado Conselheiros de Saúde Mental, que vocês podem encontrar também mais sobre esse assunto no site abaixo. David Somers é considerado o pioneiro da psicoterapia online. E entre 1995 e 98, ele atendeu mais de 300 pessoas no Círculo Polar Ártico Alpide. Então, o David Somers, ele já atendia através de e-mail criptografado, chats em tempo real, videoconferência e realizava esses atendimentos psicológicos. Então, só para lembrar, gente, 1995, o ano que nós nos formamos, Luciana, né? E ele já atendia online. Nós demoramos 20 e tantos anos para chegar, né, a esse momento aqui. A internet no Brasil, a gente vai falar um pouquinho sobre esse panorama atual. Esse é um dado de dezembro de 2020. Então, nós temos 234 milhões de celulares para uma população estimada de 211 milhões. Então, temos mais celulares do que pessoas nesse país. E existem 315,5 milhões de contratos de telecomunicações. Esse é um slide que eu considero bastante importante, e é claro que depois vocês vão ter que estudar um pouco mais a fundo, porque a gente vai falar sobre algumas resoluções, né, que têm aí uma fundamental importância para o atendimento online. Que resoluções são essas? A resolução 3 de 2000, que vai falar sobre a regulamentação do atendimento online. Nesse momento, a psicoterapia era somente no âmbito de pesquisa e era utilizado, tinha um sistema utilizado que precisava ser validado pelo Conselho Federal de Psicologia. A resolução 12 de 2005, ela fala que poderíamos atender em orientação psicológica, não era psicoterapia, tá? 12 atendimentos, psicoterapia ainda somente no ambiente de pesquisa. E o sistema utilizado também precisava ser validado e receber um selo do Conselho Federal de Psicologia com a validade de 1 ano. Aí entra a resolução 11 de 2012, que aumenta esse número de atendimentos para 20, de 12 para 20, mas ainda continua sendo orientação psicológica. Após essas 20 sessões, precisava ser interrompido. E psicoterapia somente no ambiente de pesquisa, e também tinha essa questão do selo, que tinha que ser dado pelo Conselho Federal de Psicologia, mas aumentou a validade desse selo, passou a ser 3 anos. Aí entra a resolução 11 de 2018, que melhorou muito para a questão do atendimento online, né? Pois ela passa a ter um número ilimitado de sessões e, portanto, nesse momento, é viável a psicoterapia online. O Conselho autoriza, né, a prestação de serviços tanto síncronos como assíncronos. Vou falar um pouquinho sobre isso logo mais. E é obrigatório um cadastro EPSI e a sua aprovação. Esse cadastro é realizado dentro do site do Conselho Federal de Psicologia, tem vários passos que você tem que seguir, né? E precisava ter a aprovação, né, desse cadastro. Isso vai ter uma diferença logo mais, prestem atenção. E ela tem uma desobrigatoriedade desse selo, então não era mais o conselho que dizia se a plataforma que você estava atendendo era segura ou não. O profissional tinha que ter responsabilidade sobre qual era a maneira como ele ia atender e se ele estava oferecendo as devidas seguranças para o cliente. Ainda nessa resolução, fica vedado o atendimento online nos casos de urgência, situação de emergência e violência. Com a chegada da pandemia, entra a resolução 4 de 2020, que ela revoga algumas questões da resolução 11 de 2018, que é justamente o atendimento às urgências, emergências e situação de violência. Outra coisa que acontece é,
O profissional continua tendo que fazer o cadastro EPSI, mas a diferença é que ele não precisa esperar a aprovação para poder começar a realizar esses atendimentos. Ele imediatamente, a partir do momento em que ele se cadastra, ele pode começar a realizar esses atendimentos. E caso venha um resultado negativo, ele tem um período para poder refazer, né, a sua argumentação para ter a aprovação. E também tem a desobrigatoriedade, né, assim como a 11 de 2018, do selo para esse atendimento. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o panorama atual da psicologia no Brasil. Esse dado é de janeiro de 2021, tá? Um dado bem recente. Nós temos no Brasil hoje 380.958 profissionais cadastrados junto ao nosso Conselho Federal de Psicologia. Como vocês podem observar, tem uma maior concentração em alguns estados, como, por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Mas, em alguns estados também a gente pode perceber que tem um número bem menor, né, de profissionais aí atuando na área. Aí, esse segundo gráfico, ele está distribuído por gênero. Então, nós percebemos que esses profissionais do gênero feminino, né, tem um número muito maior do que do gênero masculino. Aqui é um terceiro gráfico que vai falar um pouquinho sobre a média, né, do número de profissionais por 100 mil habitantes. A média no Brasil é de 181 mil, onde nós percebemos que algumas localizações aí estão acima dessa média, como é o caso, por exemplo, do Distrito Federal, São Paulo, Rio Grande do Sul, e o que mais? Deixa eu só ver se eu consigo trocar aqui a posição para... Aqui, só um minuto, por favor. Ah, tá. E Rio de Janeiro. Com relação a esse cadastro EPSI, o que acontece é o seguinte, gente, no período de 10 de novembro ao período 29 de fevereiro de 2020, nós tivemos 10 de novembro, por quê? Porque foi quando teve a resolução 11 de 2018, tá? Então, novembro de 2018, quando abriu esse cadastro, até 29 de fevereiro de 2020, que foi quando iniciou, né, vamos pensar aí, a pandemia no Brasil, nós tínhamos no nosso conselho 30.667 profissionais cadastrados. Apenas no mês de março de 2020, quando teve a outra resolução, né, logo na sequência, 32 mil pessoas se cadastraram junto ao conselho, profissionais cadastraram junto ao conselho. E no dia 1º a 13 de abril de 2020, 7.200 novos profissionais se cadastraram. Então, agora, com relação a esse cadastro EPSI, o que a gente percebe é que 21% dos profissionais da psicologia encontram-se cadastrados, isso em janeiro, tá? Eu não tenho esse dado mais atualizado, porque o Conselho ainda não disponibilizou. E 79% dos profissionais ainda não fizeram esse cadastro. Aí, agora eu queria contar um pouquinho para vocês sobre uma experiência que eu tive, né? Como a Luciana disse, um pouco ali atrás, eu já trabalho online faz bastante tempo, e junto com isso eu já era aquela entusiasta, né? Então, vamos lá, o que eu posso fazer dentro desse mundo online? E eu pensei em 2017 em abrir uma empresa, né? Onde eu teria uma plataforma de atendimento psicológico, e eu colocaria dentro dessa plataforma alguns colegas, amigos e especialistas, né, em algumas áreas em especial. Montei essa plataforma, trabalhei, né, um tempo nela, mas, infelizmente, eu tive uma grande frustração, né, que foi em relação a uma parceria errada dentro da TI, e, infelizmente, esse meu projeto acabou indo para o espaço.
Mas, como tudo na vida são aprendizagens, né? Eu acho que eu aprendi muito naquele momento, né? E eu levei essa aprendizagem aí para a vida e para um novo projeto, né? E no caso, esse novo projeto, ele foi aqui, começou junto com essa resolução 11 de 2018, eu comecei a publicar nas redes sociais um projeto mais solo, né? Onde eu contava para as pessoas que eu atendia online, e eu, então, já comecei a ter, desde 2018, essa visibilidade, e isso fez com que a Selma Hellebust, que é a cônsul honorária do Brasil na Noruega, soubesse da minha existência, e quando começou a pandemia, ela me convidou, né, para atender os brasileiros que estavam na Noruega. Eu prontamente aceitei essa proposta, né, em caráter emergencial e voluntário, mas comentei com ela, Selma, sozinha eu vou atender muito poucas pessoas, né, eu gostaria de convidar algumas amigas, e assim eu fiz, e acabei convidando, opa, só um minuto, por favor, que preciso voltar. Será que faltou um slide aqui? Não, mas vamos lá. Então, voltando mais um pouquinho, acho que esse outro slide vai estar na sequência. A Selma me convidou e eu iniciei esse projeto chamado Psicólogos Brasileiros Online, que eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Se quiserem tirar uma foto aqui também, tá? Esse é um material que nós produzimos, e ele está disponível no meu site, que vocês vão ver lá no final, para baixar no modelo e-book gratuito, ou ele está disponível também na Amazon, para quem quiser comprar na forma impressa, e quem comprar vai estar ajudando uma ONG chamada Arte Convívio, que é uma ONG que trabalha também com saúde mental. Como eu disse para vocês, junto com aquele convite, né, para o atendimento aos brasileiros da Noruega, eu pensei em colegas queridas que eu já sabia que trabalhavam online, né, e que poderiam me ajudar nesse projeto, todas elas ex-alunas da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, né, Léa Bessa, Alexandra Borges, Cláudia Januzek e Dimara Devera, parceiras de uma vida, parceiras de um projeto, que vestiram essa camisa desde o início, né, e que me ajudaram muito, muito mesmo. Só que o projeto, né, eu percebi logo naquele momento que tinha uma possibilidade muito maior, né, de atender brasileiros, não só na Noruega, e conversando com a Selma, que é essa cônsul honorária do Brasil na Noruega, decidimos que valeria a pena oferecer esses atendimentos não só para os brasileiros que estavam na Noruega, mas também para os brasileiros que estivessem em qualquer outro lugar do mundo. Entramos em contato com o Itamaraty e, a partir desse momento, surgiu uma ampliação desse projeto, né? E, para contar também, nós temos aí, dentro do projeto, 3 psiquiatras, Miguel Boarati, também da USP de Ribeirão Preto, Jéssica Araújo, também formada aí na USP de Ribeirão Preto, e Primo Paganini, da USP de São Paulo, onde esses profissionais, eles discutiam casos com os psicólogos, tá? Então, lembrando, são 80 profissionais da psicologia nesse grupo de 78 profissionais da psicologia nesse grupo de atendimento, esses 3 psiquiatras que faziam essas, né, essas atividades conosco, e temos também um infectologista, que é o Dr. Marcelo Neubauer, também formado pela USP de São Paulo, que trabalhou o tempo todo e continua trabalhando conosco a questão de treinamento em relação à Covid, e ele se coloca à disposição também para o grupo, para discussão de casos, enfim, dúvidas referentes à infectologia. E queria contar para vocês também que todos esses desenhos foram realizados por Johanna Gonçalves, que é minha sobrinha, ela é tatuadora, e, enfim, também uma voluntária desse projeto. Então, um pouquinho sobre o projeto Psicólogos Brasileiros Online. Nós recebíamos uma mensagem através do WhatsApp, que vai estar no final também da apresentação, vocês vão poder ver. E a partir dessa mensagem que chegava no meu WhatsApp,
profissional, eu direcionava o cliente, né, para um profissional que tivesse disponibilidade de atendimento e tivesse, muitas vezes, aí, alguma especialização dentro daquela queixa inicial. Quem é esse cliente que chegava até nós? É um brasileiro que vive no exterior, que procura por atendimento online, um atendimento em português, normalmente ele tem uma facilidade com a tecnologia, mas nem sempre, né? A maior parte deles sim, e quando não tinha, a gente também muitas vezes tinha que dar algumas orientações em relação a esse assunto. Ele procurava por uma ajuda emergencial, nós tínhamos fusos horários distintos muitas vezes, e isso fez com que os profissionais se colocassem à disposição 7 dias da semana, 24 horas, né? Esse foi um primeiro momento, o primeiro formato do projeto. Nós tínhamos esses 80 profissionais e eu sabia exatamente quem estava disponível, em qual horário, e assim foi durante bastante tempo. Hoje a gente tem um modelo um pouquinho diferente, tá? E esse brasileiro, ele recorre, muitas vezes, às repartições consulares para pedir ajuda. E nós temos essa parceria, né, com as embaixadas e com os consulados, onde eles sabem da existência desse projeto, e muitas vezes, quando eles não têm um profissional lá para atender, porque algumas embaixadas e alguns consulados, eles têm um profissional da psicologia, eles têm um contrato com o profissional da psicologia. E tem alguns que não, eles acabavam encaminhando para a gente e a gente acabava atendendo. Dentro dessa experiência dos psicólogos brasileiros online, nós atendemos brasileiros em mais de 40 países. E aqui está, né, um gráficozinho onde vocês conseguem olhar um pouquinho, né, sobre essa dimensão. Então, Brasil tem ainda uma fatia maior, porque não só os brasileiros que estavam fora foram atendidos, mas também os familiares desses brasileiros nos procuravam e nós oferecemos esse atendimento. Nós temos aí a Inglaterra com uma porcentagem um pouquinho maior e eu acredito que isso tem aí uma relação muito estreita com uma divulgação maior na internet, naquela localização, né, e enfim, mas vários países acabaram sendo representados de alguma maneira aqui nesse gráfico. Então, esses dados são apenas do ano passado, tá? Nós atendemos entre abril e dezembro 204 pacientes, e foram 470 atendimentos. Por quê? Porque muitos deles foram feitos mais que um atendimento, né? Porque a proposta do projeto é de 1 a 3 atendimentos, né? Mas alguns casos, inclusive alguns casos mais graves, foram atendidos mais vezes, até que realmente a gente conseguisse um resultado considerado adequado e a ajuda tivesse sido realmente feita. Com relação às demandas, né, nós percebemos que essas foram as principais chegadas, né, para o projeto: ansiedade, medo, isolamento social, distanciamento familiar, incertezas profissionais, conflitos familiares, conflitos conjugais, depressão e abuso de substâncias. Queria contar para vocês também que o projeto não se restringe hoje, né, apenas a questão da Covid. Nós resolvemos ampliar para causas humanitárias e acabamos abraçando aí algumas delas, né, e recebemos clientes de várias localizações, como, por exemplo, no ataque do Líbano, né, aquela explosão que teve no Líbano, na França, quando teve aquele ataque terrorista, e assim por diante. E esse slide, eu gostaria que vocês copiassem esse link, tá, que é do Consulado Geral do Brasil em Chicago. Esse slide eu fiz questão de colocar aqui para vocês, que é um reconhecimento do nosso trabalho, né, é um reconhecimento da atuação da psicologia no atendimento remoto. Essa foi uma live que eu realizei junto com o Cônsul Geral do Brasil em Chicago, que é o Benoni Belli,
e com o Leonardo Gorgulho, que é o embaixador do Itamaraty, que é o diretor do departamento consular do Ministério das Relações Exteriores, onde o Leonardo fala, né, de uma maneira muito tranquila. Foi uma live bem tranquila, no sentido de nem tantas formalidades assim, uma coisa bem tranquila, onde conseguiu passar detalhadamente quais são os serviços oferecidos, né, para esses brasileiros que estão fora do Brasil. Então, para mim foi uma grande honra ter participado dessa live, ter sido convidada, né, e enfim, um reconhecimento, eu considero como sendo um reconhecimento aí do projeto Psicólogos Brasileiros Online, um reconhecimento da psicologia nessa atuação de promoção da saúde mental da população. E agora eu vou contar um pouquinho para vocês, vou dar algumas dicas, né, para o atendimento online na prática. Vamos lá. Então, a primeira coisa, quais são os tipos de atendimento? Nós temos o atendimento assíncrono, que é esse atendimento aí que vocês estão vendo, ó, que é um atendimento onde duas pessoas, elas não se comunicam ao mesmo tempo. Então, uma manda uma mensagem, depois a outra vai e responde num outro tempo, no tempo dela, e assim por diante, tá bom? Nós temos também o atendimento síncrono, que é o atendimento em tempo real, né? Que foi aonde uma pessoa manda uma mensagem, ou faz uma videochamada, ou uma ligação, né? Ou manda um áudio imediatamente, é respondido. Isso é considerado o atendimento síncrono. E o nosso conselho nos autoriza a atender tanto de forma síncrona como assíncrona, mas nós precisamos deixar isso muito claro, né, quando vamos preencher ali aquele formulário do EPSI. Quem é o cliente-alvo, né, e o tipo de atendimento? É uma questão que vocês precisam prestar muita atenção. Então, dependendo, né, de quem, desculpa, tá errado aqui, ou tá aqui, mas é quem é o cliente, o profissional deve pensar em qual é a tecnologia que ele vai utilizar, qual a plataforma que ele vai utilizar, que tipo de vestuário ele vai utilizar e que tipo de ambiente ele vai criar para aquele atendimento. Porque, vamos olhar um pouquinho, em relação às tecnologias, se vocês, de repente, estiverem atendendo um público idoso e vocês estão atendendo numa plataforma muito complicada, de difícil acesso, né? Talvez esse seu público que não tenha tanto contato com a tecnologia possa ter uma dificuldade e isso acabe prejudicando, por exemplo, o seu atendimento. Plataforma, nós temos várias plataformas, tá, que disponibilizam a possibilidade do atendimento online, e as outras questões nós vamos conversar aqui logo mais. Hardware e software, qual que é a diferença entre um e outro, importante a gente saber aqui. Então, software é a parte lógica e operacional, são os programas, os aplicativos, os sistemas operacionais. Costumo dizer que é aquilo que você xinga. Já o hardware são os equipamentos físicos. Então, os computadores, placa-mãe, o modem, celular, que é aquilo que você literalmente chuta, né? São frases faladas aí no meio. Então, ainda com relação às tecnologias, software, nós temos aí as possibilidades com os websites, as plataformas, os blogs, redes sociais, né? Os aplicativos e um bom antivírus. E sempre programar várias varreduras, sempre importante isso em relação ao antivírus. Aqui está a capa, né, do meu site profissional, que é o analuciagoncalves.com.br. Lá vocês conseguem baixar o e-book que eu comentei com vocês, tá bom? Então, o local do atendimento, o que vocês precisam estar atentos, né? Em relação à confidencialidade, ao vestuário, à cadeira, câmera, microfone, fundo, iluminação. A confidencialidade é muito séria, né, e a gente precisa garantir aí que
os dados, eles vão realmente estar seguros. É o princípio de que os dados ou informações não são disponibilizados ou divulgados a pessoas ou processos não autorizados. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os dados dos nossos clientes. São recomendações das diretrizes internacionais, né, de segurança em relação ao atendimento online, que o profissional converse com o cliente e converse, inclusive, sobre os riscos de segurança. E dentro desses acordos e desse contrato, né, é importante que seja muito claro que é de responsabilidade tanto do profissional como do cliente cuidar disso, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui logo mais. Então, importância também de se saber, né, sobre a identidade desse cliente e, de novo, a proteção de dados do cliente. Que medidas de segurança a gente pode ter em relação a esses dados? Medidas, né, ligadas ao vazamento eletrônico e ao não eletrônico. Prevenindo o vazamento eletrônico. O que eu posso fazer para ajudar na prevenção, né, desse vazamento eletrônico? Então, estabelecer aí sempre conexão com uma comunicação criptografada. Opa. O antivírus sempre atualizado. Voltando aqui, o antivírus sempre atualizado, então escolham um bom antivírus e façam com que esse antivírus esteja sempre atualizado para estar fazendo essas varreduras constantes, né? O sistema iOS e Android ou Windows, sistemas operacionais devem estar sempre atualizados. Então, eu costumo dizer, não tenho medo de fazer aquelas atualizações, né, que o sistema pede para serem feitas. E a importância de tentar ter um dispositivo, né, de acesso exclusivo. Então, se possível, né, a gente sabe que às vezes tem uma dificuldade, mas sempre que possível, tenham um computador próprio, um celular próprio, né, e se não puder ter, né, que tenham cuidado de ter senhas para proteger realmente os dados desses clientes. Prevenindo o vazamento não eletrônico. Aqui é uma entrada da porta da minha sala de atendimento. Eu costumo ter portas duplas, né? Mas esse é um espaço que somente eu circulo e ainda tem uma terceira porta no final desse corredor. Proteção com vazamento, a gente usa algumas técnicas, e essa é uma delas que eu acho bem bacana, que é como se fosse um feltrozinho que você coloca nessa porta e que facilita bastante aí em relação a não deixar vazar o som. Janelas fechadas, né, super importante a gente trabalhar sempre com janelas fechadas e estar atento, né, principalmente em situações onde tem prédios, alguns prédios com proximidade entre as janelas, presta atenção se o que você está falando não está sendo ouvido por um vizinho ou o contrário, né, se o seu cliente não está num ambiente desses, onde esteja comprometendo aí o sigilo do atendimento online. Os arquivos devem ser trancados, né, com a chave. E a utilização de fone de ouvido, isso também ajuda bastante. Adequando o vestuário ao atendimento. Então, nesse caso, é importante o quê? Evitar decotes exagerados, estampas complexas, cores primárias, principalmente quando você usa fundo virtual, porque acaba acontecendo essa transparência aí, e dependendo de como estiver sendo utilizado, vocês podem ficar numa situação como essa. Os acessórios extravagantes, cuidado com eles também. Maquiagem exagerada, essa aqui, por exemplo, é uma maquiagem linda, maravilhosa, mas não para um atendimento online, né?
O desleixo também é uma outra coisa que vocês têm que prestar muita atenção, né? Porque o seu cliente vai estar olhando, né? Em que ambiente você está, de que maneira você está atendendo, e são cuidados básicos, né? Que você pode ter e pode melhorar aí no atendimento. E cuidado também com esses tons monocromáticos, aonde fica parecendo uma coisa só. Cuidado com o Jornal Nacional, essa é uma dica, né, no sentido de que a gente sabe que hoje em dia as pessoas estão atendendo, na parte de baixo quase nunca ninguém se preocupa, mas se de repente você for levantar, né, lembre-se que, por exemplo, você pode estar com um short curto ou uma roupa inadequada. Ainda em relação ao vestuário, a dica que eu queria deixar para vocês é que sua roupa não é o centro das atenções, mas que é importante o quê? Você respeitar o seu estilo, pensar no seu nicho, né? Então, quem que eu estou atendendo? Qual que é o público que eu estou atendendo? Qual que é qual que é a adequação para aquela situação? Vamos colocar dessa forma, né? E adequar realmente e pensar também no seu conforto, porque muitas vezes você vai ficar horas e horas e horas e horas sentada, né, sentado, e de repente você pode estar com uma roupa pouco confortável e que você fica lembrando daquela roupa durante a sessão, e isso é péssimo, né? Então, a roupa realmente você não tem que lembrar que você está com ela, você tem que estar confortável naquelas vestes. Com relação à cadeira do atendimento, eu resolvi colocar esse item, porque teve uma coisa que eu sofri muito durante anos da minha vida no atendimento clínico, foi com a questão da cadeira, né? Por quê? Ou ela era alta demais, ou era baixa demais, ou era enfim, tive vários problemas e isso me causava, muitas vezes, dores nas costas, né? Quando a gente vai para a área clínica e você quer ter, né, um grande número de pacientes, quer trabalhar bastante nessa área, é um investimento. Eu falo que é um investimento a cadeira. Eu demorei anos, mas eu encontrei a minha cadeira adequada, que é essa que eu estou conversando aqui hoje com vocês. Ela se chama uma cadeira EG. Ela tem uma inclinação gostosa, ela tem um puff que vem também, né? Então, muitas vezes eu atendo com a minha perna esticada, e isso me traz bastante conforto. E é claro, né, eu acho que vale também pensar nessa questão do se compõe ou não com o ambiente, enfim, são questões pessoais que cada um vai avaliar aí. Não precisa no primeiro ano já comprar uma cadeira dessas, tá? Mas fica como uma dica aí ao longo dos anos. Com relação à câmera, o modo do uso, apoiada na superfície. Essa foto foi uma foto que eu coloquei, mas essa, se vocês forem observar, esse tripé, ele não está numa posição adequada, tá? A câmera tem sempre que estar no nível dos nossos olhos, mas foi o Conselho Federal de Psicologia acabou lançando esse tema e eu gostei bastante, acabei fazendo essa foto em comemoração aí ao nosso conselho. Então, essa é uma foto apenas ilustrativa. Evitar segurar o celular na mão. Essa foto eu faço uma brincadeira na mentoria e falo assim, vamos lá a foto dos 7 erros, né, ou dos vários erros, né, e se vocês forem ver, tá errado essa questão de segurar o celular na mão, porque você pode ficar tremendo a imagem, fica super desconfortável, não é legal. Então, se eu posso dizer uma coisa aqui hoje, invistam num tripé para o atendimento online, se vocês forem atender com celular. Se forem atender no computador, é mais fácil, né, porque normalmente ele está parado em algum lugar. Cuidado com como está nessa foto. Porta aberta, né, a questão aí do estar de short também é um outro cuidado que você tem que prestar atenção. De novo, aquela questão de cores, essa é uma cadeira colorida de fundo, eu com uma roupa colorida, com decote. É uma foto que eu realmente coloquei para a gente prestar atenção nos erros, ok? O centro da câmera, então, na altura dos olhos. Atenção ao enquadramento, para não ficar próximo demais, né, ou longe demais. Atenção para não mostrar o que não queremos, tá? Aqui é um exemplo disso, deixa biquíni, porta de guarda-roupa aberto, enfim. Situações em que realmente
podem ser bastante desagradáveis. Cuidado com a lente suja, muitas vezes, né, a gente pode falar, nossa, mas não estava boa a qualidade da imagem, não tava, aí descobre que a qualidade ruim da imagem era por conta de uma lente suja. Com relação aos microfones, né, nós temos aí vários tipos de microfone, pode ser integrado no celular, com cabo, sem cabo, enfim, de mesa, de lapela, de celular, no notebook, e a importância de você tomar cuidado se você for usar um microfone, por exemplo, com relação à posição, pensar também em fone e microfone aí, como a questão dos modelos um pouco mais discretos, pensar na questão do conforto, né, porque você vai ficar horas e horas, muitas vezes, com esse fone, microfone, e cuidado também com a questão da saúde, né, que a gente bem sabe que depois de um determinado número de decibéis, isso pode ser prejudicial à nossa saúde. Cuidado também para não falar alto demais e deixar aí o seu cliente atordoado. Agora eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a questão do fundo, né? As possibilidades de fundo. Então, aqui eu vou trazer 3 figuras: um fundo real, um fundo virtual e um fundo borrado. Então, essa pessoa ela está numa mesma situação, só mudou o fundo, ok? Agora nós vamos conversar um pouquinho ainda sobre esse fundo. Fundo real é sempre importante que a gente pense, né, se ele está compondo com o público no qual eu quero atender. Quem é o público, né, e qual que é a expectativa desse público em relação a esse fundo no atendimento. Fundo virtual, aqui é um fundo que a gente pode ver que está fora do contexto, né, imagina eu atendendo aqui nessa praia. Qual que é a segurança que vamos passar para o nosso cliente, né? Então, evite temas fora do contexto para colocar nos fundos virtuais. O que também acontece é que quando você coloca o fundo virtual, simplesmente através da plataforma, vai lá e coloca fundo virtual, você corre o risco de ter essas distorções na face, né? Ou aquilo que eu mostrei lá naquela foto, lá atrás, né, que aparece ela sem a blusa. Outra questão também, que às vezes acontece, é o cabelo, né, enfim, fica bem distorcida mesmo a imagem. Então, agora eu vou dar a dica para vocês, que eu considero aí a chave, né, para que a gente possa usar esses fundos virtuais de uma maneira bem bacana, tá? E que vocês possam estar realizando o atendimento de vocês de forma confortável, aonde quer que vocês estejam, qualquer cantinho é possível. Aqui está a grande chave, que é o Chroma Key. O Chroma Key nada mais é do que essa tela verde, tá? Pode ser uma parede verde, pode ser um pano verde, tá? Nesse caso meu aqui, eu coloquei uma lona, tá? Eu tenho uma lona que eu coloquei, preguei, e eu, na verdade, eu uso muito pouco fundo virtual, mas para as minhas apresentações, para as minhas aulas, né, assim, de treinamento, eu acabo usando para poder contar que existe sim a possibilidade de você fazer e você não ter aquelas distorções que normalmente se tem. Então, qual que é a dica aqui? Vocês vão lá no Pinterest, por exemplo, ou no Google, enfim, aonde vocês bem entenderem e procurem, né, imagens que vocês querem colocar como um fundo para o atendimento de vocês. Aí vocês vão baixar essas imagens e vão salvar. Vamos pensar, olha, eu vou usar a plataforma Zoom, por exemplo. Você vai lá e vai salvar na possibilidade do Zoom. Ah, eu vou usar no Meet. Salva. E depois, quando vocês forem usar, vocês colocam dentro dessa alternativa, eu tenho um fundo verde, que daí ele vai entender que você vai usar esse chroma key e que não vai dar essa distorção. Parece realmente real, gente, parece que eu estou nesses lugares, tá? E que não tem essa distorção quando não usado esse chroma key.
E é bacana também porque muitas vezes você vai atender diferentes públicos. Então, vamos pensar, olha, eu vou atender criança. Você pode usar, de repente, um fundo aqui, ó, com um fundo infantil. Ai, não, olha, eu vou atender uma pessoa mais séria, né? Você pode pensar num outro cenário e assim por diante. Aqui tem o... Ai, como chama mesmo? A questão de profundidade, tá bom? Então, essa foto aqui é bem bacana também. Aqui também tem uma questão de profundidade em L. E fica essa dica aí para vocês. Com relação à iluminação, é outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês. Cuidados que vocês podem ter com a iluminação. A iluminação natural é sempre a melhor, né? E muitas vezes você utiliza uma iluminação mista, né? Quando necessário. Essa aqui é o teto do meu consultório, eu tenho esse esquema de iluminação, e muitas vezes eu utilizo também aquela iluminação de frente, se necessário, ok? Nesse momento, eu estou com uma iluminação da minha janela, que ela é num blindex transparente, e com a iluminação de teto. Pensando que a iluminação mista pode ser a melhor mesmo. Então, nesse caso, por exemplo, é um caso em que a iluminação está exagerada, é muita luz. Falando sobre alguns erros de iluminação. Nesse caso, pouca luz. Eu estou de costas para essa janela. Então, sempre que a iluminação está atrás de você, você está na frente, dá esse efeito. Então, evitem esse tipo de iluminação. O ideal é que eu estivesse de frente para essa janela. A luz do fundo está muito forte, né? Que é exatamente aquilo que eu comentei com vocês, a mesma situação. E aqui a iluminação está assimétrica, ela está pegando de um lado apenas do meu rosto, e nessa primeira foto ela está pegando de frente. E pensando num nível de iluminação ideal, é essa, a minha cara que não está muito boa aqui, mas é essa a iluminação balanceada, de múltiplas fontes e neutra. Ainda dentro dos cuidados para um atendimento tranquilo, checar a conexão, né? Uma dica é vocês fazerem aí um speed test, qualquer conexão abaixo aí de 10, fica muito difícil, tá? Eu trabalho com uma conexão, foi aquilo que eu mostrei para vocês, meu contrato é de 300 megabytes por segundo, 114 eu acho que estava como o upload e download 200 e alguma coisa. Luz de emergência, é importante ter para algumas situações. Ter sempre, né, a bateria aí carregando, no break para situações em que você usa o desktop, roteador, dispositivo reserva, ai gente, acabou a bateria do computador, eu tô com o celular, né, ou vice-versa. Conexão preferencialmente por cabo, checar se as baterias estão carregadas. E é isso que eu tinha para dizer para vocês, espero ter contribuído de alguma forma. Aí, de novo, está meu site, nas redes sociais, tanto no YouTube, Facebook, como Instagram, vocês vão encontrar como Psicólogos Brasileiros Online. E aqui está, né, o desenho de uma geração aí, a minha geração se divertia muito com os Jetsons, e tinham coisas que a gente pensava, nossa, que impossível, né? Isso acho que nunca vai acontecer. E eu sempre pensava, vou ser super sincera, ai, que delícia o dia que isso acontecer. E assim, o que eu tenho presenciado é que muitas das coisas que de alguma forma, né, foi falada nos Jetsons, aconteceu e nós estamos podendo viver isso. Um grande prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, parando e voltando aqui. Pronto, Lu? Obrigada, Ana. Fechando com Jetsons, eu também amava, né? E eu queria muito que a comida chegasse pelo computador. Por enquanto, ela só está chegando na porta, mas eu tenho uma esperança, assim, né? Porque isso já tem facilitado muito a vida da gente, né? Acho que todo mundo que está no home office e que antes a gente não se preocupava com essa questão, né, alimentação familiar, ou a gente se preocupava de um outro jeito, agora está na porta, né? Você não tem quem ajude, você precisa fazer, enfim. Então, não está no computador, mas vindo na porta, eu já estou bem insatisfeita também. Exatamente. Exatamente.
Pessoal, agora acho que a gente abre para comentários, perguntas, curiosidades, né? Se tiverem, podem fazer a pergunta aí falada. Para os mais tímidos ainda, se quiserem mandar aqui pelo chat, eu vou acompanhando, tá? Fiquem à vontade, acho que a gente tem um tempinho ainda para um bate-papo. Né? Lu, eu falo que às vezes é mais fácil apresentar, né? Fazer uma apresentação dessa para as pessoas da nossa faixa etária, né, Rê? Do que para eles. Eles são os nativos digitais, são super conectados, são super preparados. Talvez você tenhamos aqui entre nós, né, algum influencer digital. Enfim, é uma geração que certamente, né, está muito preparada em termos tecnológicos, né? Muito, muito mesmo. E o que eu tenho para dizer quero aprender com vocês. A gente está nessa troca aqui. Eu vou pedir para vocês, vão lá, sigam-nos no Instagram, vamos trocando mensagens, que eu também quero aprender muito com vocês. Quando eu aprendo todo dia nas minhas aulas, né? Da pós, a professora tem um novo negócio que dá para pôr na aula, que fica legal. Aí na graduação, a professora tem um scanner assim. Então, assim, eles nos trazem isso, né? Acho que é uma troca, e a educação é isso. Né? Mas penso que para eles, né, Ana, é muito mais fácil de construção dessa nova prática do que para nós, né? Assim, eu me vi, assim, tendo que retomar todos os meus saberes docentes, desconstruir coisas e construir, né? Mas como sou da área de educação, sou muito aberta às aprendizagens, né? Estou até tocando o blog da Paideia e estou me sentindo, assim, né? Estou tendo que aprender coisas. E tem sido muito prazeroso. E penso que, na sua apresentação, uma coisa que eu fiquei prestando atenção é a questão da linha, né, de tempo, né, Ana? Então, veja, quando eu nasci, minha gente, em 72, o pessoal já fazia algum tipo de coisa. Eu formei em 94, né, e nós ainda não vimos nada, não tínhamos visto nada no curso sobre isso. Aqui, em 95... né, Lu? Aqui, porque o David Sommer já estava... Não, ele já fazia centenas de atendimento, né, quando a gente formou. Mas veja, aí a gente tem as primeiras diretrizes, né, do nosso conselho. Sim. E, assim, com limitações, eu acho que postas pela realidade de cada país, acho que a gente tem que ter muita clareza de onde falamos, quem somos, quais os recursos que nós temos, né, e tínhamos na época, mas de uma forma, né, Ana, que a coisa foi sendo construída passo a passo, muitas vezes lenta, mas eu vejo que, atualmente, existe várias possibilidades, inclusive de cuidado, tanto com o terapeuta, né, quanto com os usuários, né, seja um serviço gratuito como o seu, seja, né, serviços aí particulares. Sobretudo na questão das plataformas, eu acho que você dá seu exemplo, né, existe um investimento pessoal, financeiro altíssimo, né, e que você se viu, olha, não vou por esse caminho, né, embora vocês, né, os que estão aí saindo para formar, a gente tem várias orientações do Conselho Federal, dos CRPs, do uso dessas plataformas, a gente tem materiais escritos sobre isso, mas acho que essa dica da Ana muito cuidado, por mais tecnologia e conhecimento que se tenha, porque você está lidando, né, com especialistas em TI, e que muitas vezes esse diálogo não é tão simples assim, e você pode estar aí colocando muita energia pessoal e financeira, e correr o risco de tudo isso dar errado. Isso é muito novo para a psicologia, mas, por exemplo, os colegas da medicina, né, já cantavam essa bola para a gente há muito tempo, né, porque eles têm as agendas eletrônicas e grandes investimentos, e muitas vezes tudo vai por água abaixo. Né? No meu caso, eu levei um grande de um puxão de tapete mesmo. Trabalhei 9 meses em cima dessa plataforma. Eu desenhei a plataforma, todos os passos, tudo que tinha que ter, né? Eu ficava horas e horas do lado porque a programação, né? Era feita a programação.
mas infelizmente acabou acontecendo isso. Mas eu vou ser super sincera, viu, Lu? Eu tô felizona hoje, onde eu tô, né? Assim, da forma como eu tô levando. E eu faço questão de contar para vocês, porque eu poderia chegar aqui e contar só as minhas experiências positivas, né? Olha, gente, não, olha, deu tudo super certo sempre. Não, deu errado também, tá? Mas é o que é que eu faço, e a gente tem que ter humildade, né? Eu penso muito assim como a Lu, né? A gente tem que ter humildade para reconhecer, né? Onde foi que eu falhei, né? Aonde foi que talvez não seja o meu caminho. A gente tem que olhar, né? Existe esse caminho, coração, né, Lu? Acho que isso tem coração nisso. Se tiver, segue em frente, né? E eu queria, gente, só antes de partir para as perguntas, que eu disse para a Rê que eu tinha uma coisinha aqui especial, né? Voltando àquele velho assunto, como a gente estudava, gente, não era por computador, não. Olha isso, Lu! Essa era uma carteirinha que a gente tinha da biblioteca. A gente ia para a biblioteca mesmo e ficava lá horas e horas e horas e horas na biblioteca. Pequenos mimos aqui, olha, nossa carteirinha para entrar na piscina. Também a gente ia para a piscina. Eram tempos bem diferentes, né? Era mais prazerosos, por exemplo. Hoje os alunos eles nem sabem que era piscina, e a gente ia na piscina. A gente ia para piscina, que delícia, adorava. Gente, agora uma coisa também que tinha, Ana, que não existe mais. A gente tinha na cantina do Seu Zé, era a única cantina, gente, do campus que vendia cerveja. Então, vocês não têm noção do que era, Filu. Né? Isso não existe mais. Então, eram prazeres, né, que aqueles tempos de graça que nos proporcionava. Mas, em compensação, a gente tinha que esperar um artigo vindo pela biblioteca de uma revista internacional 15, 30 dias. Né? E hoje a gente, assim, na aula fala, entra na revista e baixa esse para a gente ler o resumo agora. Então, veja, né, a gente avançou muito na tecnologia, nessas possibilidades de melhorar a qualidade, né, do ensino, e acho que aí do atendimento virtual nos traz isso, mas a gente perdeu algumas coisas humanas íntimas, né? E vocês nunca saberão o que é tomar uma cerveja com colegas de diferentes cursos do campus, por exemplo. Né? Então, acho que o tempo nos traz essas coisas. E, Ana, uma coisa importante que eu acho que você pontuou para aqueles que vão estar, né, formando esse ano, entrando com o pedido do CRP e o cadastro no EPC, né? Teve todo um cuidado no nosso conselho em facilitar esse processo agora, frente às demandas, né, sobretudo com as questões econômicas dos profissionais, que até então, né, muitos, como você bem mostrou, a gente só tem 21% trabalhando online ainda, né, e assim, embora tenha facilitado, isso não significa que está frouxo para, né, em termos de condições para. Então, você ganha um número provisório, você responde várias perguntas para que você consiga esse cadastro, né? E aí vem um parecer desse seu cadastro por um tempo, né? Então, acho que aí fica a dica para aqueles que estão formando esse ano, que entrem com pedido, né, físico, e o EPC deve ter alguma questão diferente para quem está se formando, mas para dar garantias de trabalho e de um trabalho seguro. Então, se antes a gente colocava o nosso número do CRP, agora a gente coloca o nosso EPC também. A gente responde por esse número. Existe todo um cuidado na segurança do profissional, sobretudo pelas questões éticas que envolvem o atendimento online. Né? Com certeza. E agora a surpresa para a Rê. Rê, você está preparada para ver isso? A Rê foi nossa professora, foi uma das professoras homenageadas na nossa turma. E olha, gente, o que eu guardo. Agora eu vou chorar. Agora isso é linda. Olha só, isso é linda. Querida, beijo enorme. 2 coisinhas à toa que deixam a gente feliz. Não se esqueçam das coisinhas à toa que deixam a gente feliz, tá? Porque eu acho que essa é a grande sacada da vida, é a simplicidade, é a gente realmente poder estar antenado, né,
com o que nos toca, né, com os presentes que a vida nos oferece. Eu vou abrir aqui numa página qualquer, tá, para ver. São várias dicas, gente, são 2 dúzias, tá? E uma delas é, vamos lá, Joaninha no nariz. E respingo de chafariz. Que graça! E aqui atrás eu tenho, né? A gente tem, né? Todos nós recebemos, né? Da 27ª, os professores homenageados da nossa turma, né? Eles acabaram escrevendo. E a fala da Regina era para a 27ª. Gente nova com novos planos. A gente continua nova, né, Rê? Com planos, né? Porque os planos, eles não acabam jamais, gente. Sigamos planejando. Ai, Rê, que linda você. Especial, viu? Especial para você. Saiba que você é uma pessoa muito especial na minha vida também. E certamente na vida da nossa turma. Né? A nossa homenagem aqui, né, Lu? Uma professora muito querida. Então, eu acho que é isso. Ana, e são tão queridos, né? Acho que Rei e outros, André. O André já tem uma, gente, que vocês vão conhecer o anfiteatro quando tiverem. Ele foi nosso professor, né? Um colega, o André, depois já de formado, enfim, mas que a gente acabou perdendo, e outros muito queridos. E, assim, eu que hoje sou colega da rede de departamento, né? Uso dessa facilidade de colega, mas também me coloco muito na situação de aluno, né? Quer com a Rê, com Sônia Fazian, que vocês vão ter aula, e com outros que foram professores, né? A gente leva para o chão de orelha deles e não me incomodo, né? Porque eu tenho uma coisa que eu acho que é, sobretudo, importante na vida, que é gratidão pelo carinho e cuidado que todos eles tiveram na nossa formação. Então, eu penso que, às vezes, eu sou privilegiada de poder ter tido enquanto professores e hoje ter como colegas aí, né? Acho que isso são presentes que a vida nos dá. Também guardo esse livrinho com muito amor, viu, Rê? Fica na minha estante pessoal, assim, nem levei para o departamento. Isso é parte da minha história. Eu queria falar, mas eu não sei se alguém tem alguma pergunta. O projeto é interessantíssimo, Ana. Nossa Senhora! Mas eu queria ver, alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade, quer trazer aí para a Ana? Eu tenho uma pergunta. Primeiro eu queria agradecer também a palestra, achei que foi um tema super interessante que foi trazido aqui. A minha pergunta, assim, tem mais a ver com essa discussão geral que está tendo, né, sobre essa mudança para o online. A gente sabe que várias profissões estão discutindo sobre isso, inclusive a medicina, né, e outras profissões que fazem o atendimento. E aí eu queria saber de vocês, se vocês acreditam que na clínica tem algum tipo de prejuízo, né, no atendimento por ser online, por você não estar presencialmente, né, com a pessoa, tem algum prejuízo do ponto de vista das psicólogas e dos indivíduos, né? Queria entender um pouquinho mais dessa discussão que tá acontecendo mais com foco na psico também. Tá. Posso falar, Lu? Depois, por favor, fiquem à vontade para complementar, tá? Na minha opinião, não são atendimentos iguais, tá? Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem aqui que levar em consideração. É diferente? É diferente. Gente, mas o diferente também pode ser bom, né? Eu acho que essa é a grande questão. E, na verdade, eu já abri meu coraçãozinho faz muito tempo no atendimento online e eu tenho ganho muito com isso. Então, assim, eu acredito, e não só eu acredito, como hoje temos aí pesquisas realmente científicas comprovando a eficácia do atendimento online. Então, nesse momento, eu acho que é o que temos mesmo, né, por uma questão de segurança, seja do cliente, seja nossa, mas depois, à medida que as coisas forem acalmando do ponto de vista da pandemia, eu acredito que esse modelo veio para ficar e vai permanecer, tá? Vai permanecer por muito tempo,
mas eu vejo assim como um ganho, tá? Eu não vejo como algo aí, olha, nós perdemos. Não, eu vejo como um grande ganho e que a gente tem que fazer as pazes com esse ganho, né? E estar atenta, sim, para a hora que puder voltar com aqueles clientes, né, que se adaptam melhor ao atendimento presencial. Tem vários casos, né, em que o atendimento presencial, ele é muito mais indicado, né, e, enfim, mas nesse momento é o que temos, né, e vamos utilizá-lo da melhor maneira possível. Só para vocês terem noção, hoje eu atendo pacientes de vários países. Então, assim, até de vários continentes. Eu atendo paciente da Finlândia, atendo paciente da Inglaterra, atendo paciente dos Estados Unidos, atendo paciente da Itália, atendo paciente do Japão, né? Enfim, isso possibilita com que a gente possa, isso já em esquema de psicoterapia mesmo, tá? Não pelo projeto é uma coisa muito maior, mas assim, dentro dos meus atendimentos particulares. Então eu fico pensando, será que esses pacientes, eles estariam sendo cuidados? Né? Porque muitos deles nem sequer falam a língua do país onde moram. Então, eu não vejo como prejuízo, eu vejo sim como uma aquisição, e como em tudo na vida, a gente tem que ter bom senso, entendeu? Então, bom senso. Inclusive para aquele profissional que quer atender apenas online, se aparecer um cliente que não é, né, que ele considera que não vai ter grandes ganhos no online, encaminhe para um colega que atende no online, né? Eu acho que essa é a grande beleza, né? A gente poder olhar e, inclusive, quais são as minhas limitações ou quais são os meus recursos e o que eu posso fazer de melhor. Muitas vezes o que tem de fazer de melhor é o encaminhamento. Esse é meu posicionamento, Lu, não sei de vocês. Eu acho que a Marina também, né, pode comentar que trabalha com a saúde do trabalhador. Acho que o Conselho, né, Federal de Psicologia, o CRPs, tem feito essa discussão, acho que como a Ana bem pontuou, a gente tem já estudos mostrando, né, eficácia, efetividade dos atendimentos online, né, o que acaba sendo mais efetivo para tipos de queixa. Penso como a Ana, é uma somatória de possibilidades, né? Mas a gente tem as limitações no atendimento online frente à queixa e frente às demandas das próprias pessoas. Por exemplo, eu brinco, Júlia, e eu, para ir para psicoterapia, eu gosto de tomar banho, passar perfume, arrumar o cabelo, pegar meu carro e pensando no que eu vou falar, né? Eu volto chorando em prantos, mas eu preciso desse tempo até chegar em casa. Sim. Então, eu preciso um tempo para me preparar para ir e um tempo para voltar. Eu não tenho esse perfil do online. Eu tenho colegas que são do meu grupo de pesquisa que fazem terapia online há mais de 6, 7 anos e falam que eu sou jurássica, mas eu preciso deste meu ritual, tá? Por outro lado, eu atendo demandas de dificuldade de aprendizagem, só para você ter noção. Então, tem queixas e dificuldade de aprendizagem que eu poderia atender no online. Eu atendo, inclusive meus estagiários atendem. Tem queixas que não, por exemplo, eu não consigo fazer um treino psicomotor no online com aquela criança. Porque muitas vezes eu tenho que trabalhar toda a questão corporal, de ritmo, eu tenho que pegar na mão, eu tenho que mostrar como faz atividade. E aí, no online não rola. Né? Porque para fazer isso a gente teria que ter uma outra pessoa, e essa outra pessoa para ajudar pode não, né, por mais que o Oriente possa não conseguir, e também interferir na questão relacional do atendimento. Então, veja, tem várias condições, vários fatores, né, que levam você a escolher ou não o atendimento online. Então, por isso que eu digo que eu vejo como a Ana. É uma somatória de possibilidades e de ações, né? E a gente tem também um cuidado aí, acho que com a saúde do trabalhador, que tem sido muito discutido, né, Marina? Acho que eu posso falar, queria primeiro agradecer, Ana, pela sua fala, acho que foi muito boa, né, uma fala também afetiva, acho que nesse momento que a gente está vivendo é muito bom. Estava falando até com a Carlinha, que está aí, sobre isso, né, e aí para os alunos, eu acho que é importante falar que não tem atuação só clínica, né, como a Lu falou, a Ana abordou essa atuação, mas todas as outras áreas estão, né, a gente já vinha na área de gestão de pessoas trabalhando com as TICs, né, as tecnologias, nos processos de seleção, né, então já tinha estagiário trabalhando em contexto de inovação com essas tecnologias, então é uma tendência, né,
que já vinha, o teletrabalho, que era algo que eu já vinha estudando, que está se acentuando, né, agora de forma compulsória, então abre um leque aí, eu acho que era isso que a gente queria mostrar para vocês, né, a gente fez um recorte da clínica, porque eu acho que é o que todo mundo entra, né, com essa expectativa do atendimento clínico, né, mas para falar que existem essas outras possibilidades, né, de atuação em todas as áreas, e aí vocês vão perceber que no curso a gente fez esse movimento, né, de forma emergencial aí, de tentar repensar todos os campos de atuação, né, de forma remota, desde a psicologia social, né, como trabalhar com as ONGs, né, prestando assistência, assessoria de forma remota, a área de saúde, né, então como continuar os grupos dentro das instituições de forma remota, então todo no sentido de adaptar, né, o trabalho do psicólogo a esses contextos, mas acho que muita coisa veio para ficar, né, Ana? Acho que a clínica já estava se adaptando, né? Eu tenho uma aluna. Prazer. Depois vou te contactar, viu? Que eu tenho uma aluna de mestrado que está justamente estudando a saúde dos psicólogos que estão trabalhando no atendimento remoto, porque quase não tem estudos sobre isso, né? Tanto a saúde, o técnico... super à vontade, e o que não falta é network. Ótimo. Eu queria até pegar um gancho, Marina, com essa sua fala, que eu acho que é importante contar aqui para eles também, porque ampliou muito, né, essa questão do remoto. A gente realmente focou aqui naquilo que eu falei no começo. A gente poderia marcar outros encontros para falar de outras coisas também importantes. Mas, por exemplo, o psicólogo, seja nas lives, gente, na parte de psicoeducação, seja com palestras, né, seja na supervisão, que hoje é possível através dessa nova resolução, cursos, né, enfim, a gente tem foi muito ampliada a possibilidade de atuação da profissão. E eu acho que o que a Marina está trazendo realmente assim faz muito sentido. E, né, Marina, parabéns aí pelo seu trabalho e estou à disposição, viu? Conte comigo. A gente que agradece a sua disponibilidade, né? E essa fala que eu acho que foi tão importante nesse momento aí para os alunos que estão chegando e para os alunos que também estão no 4º e 5º ano, que tinha uma expectativa, né, acho que é isso que a gente viveu ano passado, esse ano, de fazer de psicologia que a gente estava acostumado, né, então essa expectativa teve que ser modificada e falar que a gente está adaptando, né, mas não perdendo de vista essas possibilidades novas aí de atuação do psicólogo. Não é que a gente não vai ter mais, né, a forma como a gente trabalhava, é o que a Lu, acho que ela quis dizer quando ela falou aqui, que prefere esse tipo, mas que outras possibilidades se abrem, né, e acho que o curso está indo nesse caminho, né, de tentar trazer para vocês essas possibilidades nesse momento que a gente está com restrições, tá bom? Eu só queria agradecer, Ana, acho que em nome da COC, né, Regina, e dos docentes, a sua fala, obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez, uma honra gigante estar aqui. Dá tempo de eu agradecer também, Lu? Dá? Pode? Sim! É realmente muito bom, Ana, ter você aqui com essa fala, como a Marina falou. E eu fiquei muito feliz com a frase que eu escrevi para vocês, viu, Ana? E eu acho que ela é muito emblemática desse momento que a gente está vivendo, né? Em que a gente não pode negar todas as dores, todas as dificuldades, mas que a gente precisa ter uma energia redobrada para novos projetos, né? E aí, eu acho que a tua fala, e eu agradeço muito também, porque nessa abertura para novos projetos, acho que a Lu disse um pouco da dificuldade que, às vezes, a gente que é mais velho tem. E a gente se alimenta, como vocês disseram, de vocês que estão chegando com novos planos, com novas perspectivas. Então, a gente precisa dessa parceria,
como vocês disseram. E esse retrospecto que você trouxe, Ana, eu acho que dá a dimensão para os meninos que estão chegando, que são uma energia nova, potente, de saberem também a nossa condição para a gente poder fazer a parceria, né? A gente tem na nossa experiência, pode colocá-la a serviço de vocês, mas a gente precisa desse gás, dessa maleabilidade, desse conhecimento que vocês têm. Fazendo essa parceria, eu acho que a gente consegue fazer coisas muito legais sem perder o que a gente tinha de bom. Porque enquanto a gente esperava o artigo que demorava 15 dias, a gente tomava cerveja lá no Seu Zé. E eles estavam perdendo a cerveja do Seu Zé. Eles não sabem que tinha isso. Isso a gente pode contar e pode dizer que é importante para compor o dia a dia, né? Então, eu agradeço muito, Ana. Fico muito feliz de ver que você continua sendo gente nova, com novos projetos, com gás imenso aí, e acho que fica um modelo fantástico aí para os meninos que estão chegando, né? Que vocês se vejam aí, se projetem no futuro, mantendo esse gás, mantendo esse interesse, mantendo essa energia. E, Ana, eu já vou deixar empenhado aqui um convite. Eu tenho o privilégio de acompanhar os calouros, acompanho ao longo de primeiro e segundo ano, com disciplina obrigatória, e atualmente a última disciplina obrigatória, no segundo semestre do quinto ano, está sob a minha responsabilidade. E nela a gente chama pessoas que contam da trajetória profissional. Já estou te fazendo aqui o convite ao vivo, gravado. Não, vai ser muito bom ver você contar essa trajetória, esse projeto com mais detalhes. Eu fiquei com muitas curiosidades, mas entendo que a gente não tem mais o tempo. A gente já não se perde mais, Rê. Com certeza. Convite mais que aceito. Convite mais que aceito. Eu gostaria só de finalizar, posso, Lu, Agora é para mais um pouquinho, gente. Agora é convite de formatura. Tão atual também. Para vocês, tá? O mundo está começando agora, na sua mão. Tudo pode acontecer, cuidado. De sua palma aberta sob as estrelas, o mundo está começando a se erguer. Como se fosse um pássaro que se acorda, que acaba de se acordar. E vai sair para o mundo porque tem fome de céu. Tomara que seja azul. Ah, eu adoro. E eu tô para dizer para vocês que realmente, assim, tem sido azul. E eu sou imensamente grata pela profissão que eu escolhi. Sou imensamente grata por todas as pessoas que passaram em minha vida, na minha formação. E eu acho que a gente vai sendo exatamente isso, né? Um pouquinho de cada experiência. Um grande abraço a todos. Muito obrigada. Acho que é isso. Podemos tirar uma fotinho, gente, que a gente está tirando dos eventos. Se o pessoal puder abrir a câmera aí, só para a gente fazer Vamos, gente, para registrar esse momento calor, os veteranos, né, Carlinha? Carla, faz um oi aí para o pessoal te conhecer, que a professora Carla vai encontrar com Cadê você. Cadê a Carla? Carla! Prazer, querida. Tão bonita, tão cheia de esperança para a gente. Pessoal do primeiro ano, bem-vindos. Estou muito feliz com essa possibilidade de também estar com vocês. E obrigada pela manhã de hoje tão especial, viu? Eu que agradeço. A Lu fez a foto ou o Rony está fazendo? Faz, Rony.
Ô, Por fazer, Marina, só que não saem todos aqui, mas vamos ver o que dá, né? Deixa eu ver aqui. Eu tô com a tela máxima aqui, vamos ver. Peraí, vamos ver. Eu vou fazer uma também, por segundo. Tá. Sorrisos. Pronto, fiz um print aqui, deixa eu ver se funcionou. A minha saiu, depois eu compartilho. Legal. Maria. É isso, gente. Muito obrigada. E olha, se tiver alguma dúvida, quiser mandar por e-mail, tem um e-mail lá no meu site, é possível contato, tá? Esse material da Ana que está disponível, gente, é legal, assim, para consulta, acho que ajuda a gente nessa nova frente aí. Então, assim, agradecer a Ana, agradecer a COC, né, pela essa possibilidade de conversa junto com os calouros e convite aí para os que estão formando, e penso que essa fala afetiva da Ana, assim, juntamente com essa energia de quem está chegando, só nos aconchega nesse momento de começar um semestre, como eu e Carlinha conversávamos essa semana, né? A gente está cansado e começando, mas acho que a gente precisa disso, de acolhimento e de apoio, e vai passar, né, minha gente? Assim, com muitos aprendizados e com muitos desafios, mas a gente vai, não toma uma cerveja, mas café lá no seu Zé dá para tomar bastante aí. Isso aí, não vejo a hora. Beijo, gente. Bom final de semana. Um prazer. Beijo para todos. As fotos também depois mando. Um abraço. Muito obrigada, Rony, eu aguardo. Um beijão. Tchau, tchau. Tudo de bom, fiquem com Deus. Você também. Um beijo enorme, Flor.